Nosso mano Paulo mandou o seguinte aqui, ó. Que decisão ridícula da CBF e do Edinaldo de não suspender o Campeonato Brasileiro. O que você Hum, acha, Edu, que seria cara, o caminho para o futebol brasileiro, para o Campeonato Brasileiro, eu frente acho. aí às chuvas e Uhum. o que aconteceu com os times do Rio Grande do Sul? Eu acho que primeiro a gente tem que falar, futebol é a coisa mais importante das menos importantes, né? Então, primeiro é isso. Agora, eu entendo o fato de não suspender, tá? Porque você vai paralisar tudo. E, gente, a gente tem que pensar em N coisas. A gente tem que pensar é, em calendário. Você vai suprimir ainda mais um calendário que já é muito atribulado. Você tem que pensar nisso, tá? Eu tô achando muito bonito por parte dos outros clubes oferecerem suas estruturas para que momentaneamente os times do Rio Grande do Sul possam treinar para poder jogar essas partidas. Eu sei que a cabeça fica em outro lugar, sabe? Mas assim, eu entendo a não suspensão do campeonato justamente pensando nisso, tá? Mas é aquela coisa, é uma situação totalmente atípica. É atípica. E não comparando, mas só para dar uma noção do que aconteceu, quando teve a fatalidade da Chapecoense, por exemplo, que é um caso isolado, a Chapecoense foi oferecida a Chapecoense não ser rebaixado, não suspender os jogos e tal. O clube se negou e disputou e tal. E eu acho que o tipo de apoio é uma mobilização dos clubes. Fala assim: olha, Inter, Grêmio, Juventude, né? Vem, fica aqui, ó, treina aqui. Não, a gente tá cedendo. Eu acho que o Atlético Paranaense cedeu. O Santos ofereceu também estrutura. Pode mandar jogo aqui e tal. É diferente, é complicado. E eu até acho, cara, eu até acho que o momento assim eu tenho certeza que, por exemplo, se o Grêmio for mandar jogo na Vila Belmiro, acho que os santistas vão comprar os ingressos para dar renda e tal, né? Porque é uma situação totalmente atípica, ninguém tava esperando. Eu entendo, assim, eu sou totalmente contra a CBF, já falei várias vezes, mas eu entendo o fato de não suspender o campeonato. Eu entendo, porque, cara, é muito complicado e a gente pensando assim, essa, isso tudo vai acabar passando uma hora, né? Eu acho que pelo momento de suspender, ou adiar os jogos do Grêmio e do Inter e do Juventude, eu até entendo, eu acho válido. Agora, suspender o campeonato eu acho muito complicado mesmo, porque tem muitas pessoas que trabalham no ramo de futebol também, o dinheiro tem que continuar circulando, e a gente tá falando de N níveis de coisas, né? Patrocínios, bilheteria, esse dinheiro tem que continuar circulando também. Os outros estados, felizmente, não estão passando por isso, então, assim, a economia precisa ser movimentada para que o dinheiro circule também, né? E a gente tem que falar não só de jogadores, só da partida, gente. Tem pessoas que trabalham nos clubes, tem pessoas que dependem daquilo ali, daquele mês para sobreviver. Então, assim, uma hora o dinheiro, sem jogos, o dinheiro vai acabando. E você não vai poder pagar funcionário. Então, tudo isso tem que entrar na conta. Então, eu entendo, embora não goste da CBF, eu entendo o posicionamento de não suspender o campeonato. Esse é o meu ponto de vista. É complicado, eu entendo o que você está falando, porque é um ponto que a gente precisa pensar que é a questão estrutural que tem no futebol, né? Porque o futebol ele É. sustenta não só jogador. O É jogador porque o acho que é a pessoal menor pensa no. parte. Ah, o jogador ganha 1 milhão. Cara, Ah, isso aqui é a pontinha do iceberg. Tem um monte de coisa. Tem uma estrutura pense toda todo. ainda. Ó, eu sou palmeirense, eu vou muito nos jogos no Allianz Parque. Pô, ao redor do Allianz Parque, do caminho do metrô Barra Funda até o Allianz Parque, você passa por toda uma estrutura que são barraquinhas de pessoas que vendem comida, ambulantes, bares, Sim. restaurantes, tem estrutura de hotel que também acaba É os recebendo o informais, time. né? Tipo, os indiretos. Tem uma porrada de coisa, né, cara? É um Então monte você de coisa. acaba tendo isso. O que eu acho que talvez seja o grande ponto é o seguinte: não vai existir, não sei se a palavra é essa, mas uma, isonomia, acho que talvez Uhum. seja a palavra, Pode do ser. entre os times. Porque assim, pô, o que você falou da questão psicológica, velho. Uhum. Pô, esse um mês aí que vai ser só da tragédia de Porto Alegre, Uhum. Juventude, Grêmio e Inter, pô, o estádio do Grêmio foi alagado, cara, sabe, O é Inter uma também. O coisa Beira-Rio também tá. O campo assim, também tá alagado. tipo, é desesperador, assim, de você ver. São times jogadores que estão fazendo doação, estão trabalhando em cozinha, estão Mobilização, né? mobilização. Então esses caras voltam, não só sem treino, mas voltam pô, o Renato Gaúcho estava no meio do nada, sabe. Olha o Sim. estresse que essa galera tá passando e, pô, será que é competitivo? Será que é justo? Será que vai ser, igual quando esse cara voltar para o campeonato? E aí a questão é, pô, a gente tiraria esses 3 times do rebaixamento? Impediria eles de Uhum. serem rebaixados no Campeonato Brasileiro, mas aí outros times sofreriam, e a gente sabe como tá o rebaixamento no futebol brasileiro nesses Sim. últimos anos, né. Então, vai ser
vai ser exigida uma sensibilidade para Então, é por isso resolver que é isso? muito complicado. É muito complicado, né? Porque teoricamente, graças a Deus, os jogadores estão bem fisicamente, né? Eles estão em forma, né? Eles conseguem entrar em campo amanhã. Porém, pesa tudo. O aspecto psicológico é muito difícil de mensurar, porque você não sabe, o impacto de cada um é diferente, né? Tem cara que vai sentir menos, tem cara que vai sentir mais, ou não porque o cara que sentiu menos não ligue. Às vezes é muito de momento também, né? Cada um se impacta com um fato desse de uma maneira diferente. Mas são N conversas que precisam ter. E como é um negócio que é totalmente inesperado, gente, eu vi gente falando que é um negócio que pode acontecer a cada 10 mil anos, sabe? Sabe, é muito fora da curva, é a maior tragédia climática da história, assim. É muito fora da curva mesmo, cara. Não entra na minha cabeça. Nunca imaginei um negócio desse da cidade subir. A gente pensa em mar quando é isso, né? A gente não Ah, pensa em rio. A gente ah. pensa em mar fazendo isso, né? Quando é tsunami e tal. Rio nunca entra na nossa cabeça que, tipo, o rio vai subir nesse nível, né? Porque a gente sempre conversa, tá acabando a água. Não tô falando que não tenha, né? Mas assim, tá acabando a água, tá secando, tá secando, tá secando. E a gente vê o caminho inverso disso, né? A água Mais de 5 subindo, cara. metros, cara. É um Não, bagulho. então, a água subindo e tal. E aí não tem nada que consiga parar, sabe? É muito, muito complicado. Né? Então, assim, de novo, eu entendo o posicionamento da CBF, eu entendo as ajudas que os clubes estão oferecendo. Assim, o que cabe no material a ser feito, dá pra ser feito. O problema é o psicológico, né? E aí você vai pesar muito. Tem cara que vai estar jogando e a família vai estar em Porto Alegre com uma situação complicada, né? Ou que tem família no interior, e às vezes não é a família perto, esposa e filhos. Às vezes é o vô que mora lá no canto do Rio Grande do Sul, sabe? Então tudo isso tem que ser levado em consideração, sabe? Então eu acho que tem que ter uma união dos clubes, aí é sentar todo mundo, botar um pouquinho o rabinho entre as pernas, parar de pensar em si mesmo e pensar num coletivo, que é muito difícil, falando de Brasil, né? Isso é muito difícil. A gente pode só fazer comparativos, né? Desde a arbitragem isso vai escalonando. Então é muito difícil. Aí o cara vai sentar ali, pô, beleza. Grêmio, Inter e Juventude não são rebaixados nessa temporada. Ok, tá tudo acertado. Aí chega fim do ano, o time dele tá um ponto abaixo do Juventude, por exemplo. O cara vai ficar puto. Mas ele Não, vai. assinou lá, né? Entendeu? Então, assim, são N coisas. Realmente uma coisa totalmente fora da curva. Então, assim, nesse momento, não adianta você simplesmente suspender. Você tem que dar passos, né? Vamos adiar, vamos ver o que acontece. Chegou ali tal dia que os adiamentos foram feitos. Não cedeu a água, não tem resolução nenhuma. Aí a gente pensa numa outra alternativa. Porque se já chegar, vamos suspender tudo e tal, e você para tudo, toda outra estrutura, você tá prejudicando um monte de gente também. Então, assim, não adianta você parar por causa de um lugar e isso prejudicar todas as outras também, né? Porque, por exemplo, lá em Fortaleza, a pessoa tá vivendo, a pessoa tá, tipo, mal ou bem, ela tem lá o sustento dela, é a mesma coisa, barraquinha. São nessas pessoas que tem que ser pensado tudo, né? O cara que vende o lanchinho na porta do estádio, ali é o dinheiro da semana do cara, sabe? Você vai tirar isso dele? Não, e Porque é vai ter foda que que é paralisar um. tudo? E é foda que é tão. Vou falar uma coisa aqui, que eu acho que é um. Aqui, ó, o Paulo. Pegando um exemplo, quando ocorreu os terremotos nas Turquias, os dois times das áreas atingidas, o Gaziantepspor e o Adanaspor, saíram do campeonato turco, mas se mantiveram na Sim. Série A no ano seguinte. É, eu acho que assim. Eles saíram do campeonato, pararam de disputar, né? E aí é outra coisa. Só que é foda também, né? Porque você tem pô, todos os ganhos que o time tem, transmissão, Uhum, venda de patrocínio, e aí o que acontece, entendeu? E assim, eu quero sim. falar uma coisa aqui, só pra gente não parecer meio fã da Madonna, tá ligado, Edu? Hum, Que uhum, assim, o que importa agora são as vidas humanas no Rio Grande do Sul. O sim. futebol é a última coisa que importa agora, porque Sim, tem gente exatamente. morrendo, entendeu? Uhum, Porém, essa é uma parada que existe uma estrutura inteira que vai ser afetada já já por causa dessa uhum, paralisação e que já já pessoas de outros lugares também vão começar a ser afetadas por essa paralisação. E uhum. é muito louco que não exista um protocolo na CBF para casos de tragédia. E é mais triste ainda que a gente vai depender que existe uma sensibilidade do Edinaldo e da CBF para lidar com essa situação. É o mais triste para mim. Exato. Que é É, mesmo depender. que seja inesperado, você tem que ter um protocolo para tragédia, né? Não, não uma tragédia em específico, a tragédia, que é um É. acontecimento totalmente fora da curva, gente. É desde um terremoto, um furacão no meio do nada. Você tem que ter um protocolo para que seja feita alguma coisa.
ó, em caso de tragédia, qualquer uma, a gente suspende o campeonato por 15 dias. Entendeu? A gente diminui o número de rodadas do campeonato, por exemplo. Até que se. Ai, mas não vai ter o retorno entre Flamengo e Palmeiras. Meu irmão, dane-se. Isso aqui é Ah, protocolo. Protocolo tem que ser seguido. Né? É isso, cara. mas Então, é esperar um pouco a mais da é, CBF, né, às vezes. é esperar demais de gente que faz de menos, né? Tava tendo aí reunião durante as enchentes, os caras falaram, ah, batemos recorde de arrecadação, não sei o quê. Tudo que a gente conversou no podcast aquela vez, né? Eles não investem, não sei o quê. O cara no dia tá batendo recorde e não falou um investimento. Estamos melhorando tal coisa, estamos investindo aqui, estamos investindo na base. Não, só falou que estamos ganhando mais dinheiro. Basicamente isso. Então, cara, é esperar demais de gente que faz de menos. É muito complicado. E outra, ó, acho que é um bagulho legal que o Paulo acabou de mandar aqui no chat, que pra mim é também outra coisa pra gente olhar. A gente tá falando Uhum. de time da Série A. Não, é exatamente, que ainda agrava muito Caxias, né? E times na Série Pô, D, cara. vamos falar de Série Sim. C, vamos falar de Série D. Pô, aí, E aí aí que a CBF tem que entrar. A CBF tem que entrar aí. Quanto custa manter o Caxias na Série C? Quanto custa? Sei lá. Chutando, tá? Aham. Custa 3 milhões de reais. Chutando o ano inteiro. Pô, e como é muito fora da curva, aí você fala assim, então, ó, vamos unir o diretor do Caxias. Ó, Caxias, esse ano, essa temporada, a CBF vai custear todo o custo do clube, né? Salários e tal, porque é uma coisa fora da curva, né? Não, mas não é benefício ao outro, ó, a gente vai custear porque, cara, vocês estão passando por uma tribulação totalmente complicada, né? Mas é aquela coisa, vai depender da boa vontade dos outros também. Será que os adversários vão aceitar achando que, olha, estão beneficiando eles, né? Pensando nisso, porque tem gente que é assim, né? Estão beneficiando o Caxias, sabe? Então, assim, é aquela coisa, pensar. Clube de Série A ainda é diferente, porque tem outros níveis de dinheiro. Agora, clube de Série C e D, aí a CBF tem que entrar e, tipo, falar: ó, vamos bancar vocês aqui, vocês estão mantidos na Série D do ano que vem, não vai dar pra subir, vocês entendem, não sei o quê. É conversa, né? É conversa, é mostrar que dá pra fazer alguma outra coisa. Mas é procurar alternativas e dinheiro pra isso a CBF tem. Esse é o menor dos problemas da CBF, dinheiro. O problema é a atitude. A atitude realmente, geralmente, é a pior possível.